Bom, e aqui está, digamos assim, o coração da cinemática, que é a velocidade. A velocidade é uma grandeza física que mede a rapidez com que um corpo muda de posição. A gente já viu o que é mudar de posição, que é deslocar, é o deslocamento de uma posição até a outra. E a rapidez nos remete tempo, então a gente vai usar os dois conceitos que a gente viu na estante. Vamos lá, pegar um exemplo aqui. Matematicamente, não, antes do exemplo, matematicamente, a velocidade, vou botar a velocidade média, porque a gente vai ver um pouco sobre isso. A velocidade média é o deslocamento, é a variação do espaço dividido pela variação do tempo, certo? Isso não é velocidade, isso é a forma matemática de representar a velocidade, certo? Mas velocidade tem todo um conceito, mas matematicamente, para fazer conta, é isso aqui. E a gente pode brincar com essa equação. Se passar o ΔT para lá, a gente acha o espaço deslocado multiplicando a velocidade pelo tempo. E o tempo a gente acha pegando o espaço e dividindo pela velocidade média. Nesse exemplo, o corpo saiu da posição -1 e foi até a posição 3. Deu TS de 4 metros, certo? De -1 até 3, observa. Vendo assim, visualmente a gente vê. Andou 1, 2, 3, 4, beleza. Mas se a gente jogar na equação, pega o final menos o inicial, vai dar 3 menos 1. Aí o menos com menos aí vai dar mais. E a gente vai achar o deslocamento de 4 metros. E o tempo aqui eu dei, por exemplo, o tempo de 2 segundos gasto para ir daqui até aqui. Que é uma velocidade a gente viu, que é o quanto andou dividido por em quanto tempo foi andado. 4 sobre 2, 4 metros dividido por 2 segundos. Isso aqui vai dar 2 metros por segundo, unidade de medida bem intuitiva. Indica quantos metros a cada segundo andou. Basicamente isso. Basicamente não. É isso. Metro por segundo é a medida de velocidade. Observa, a velocidade é vetorial. Mas agora a gente vai se importar mais com a parte escalar, com o módulo da velocidade, certo? Uma coisa, velocidade média é diferente de velocidade instantânea, mas o que é isso? Imagina que numa viagem, eu digo que o carro viajou foi de um lugar ao outro com a velocidade média de 80 km por hora. Vamos pegar um exemplo bem simples. Se é 80 km a distância de uma cidade para outra, eu gastei 1 hora. Eu fui a 80 km por hora, a velocidade média, né? Só que isso indica que eu fui o tempo todo nessa velocidade? Não. 1 hora eu fui mais rápido, depois freiei porque tinha um carro na frente, depois, enfim. A velocidade fica variando ao longo do tempo. Mas a média é a média. Mas a instantânea é a velocidade no exato instante, certo? Aí são coisas diferentes. E a gente vai estudar agora a questão da velocidade média. A gente vai tratar com a média da velocidade, não se portando exatamente com a velocidade pontual naquele instante. Por acaso a velocidade pode coincidir. Nessa viagem que eu fui a 80 por hora de velocidade média, em algum momento é bem provável que eu tenha estado a 80 km por hora. Mas a velocidade varia ao longo do tempo. Mas a gente vai tratar da velocidade média, certo? Velocidade instantânea para calcular é com cálculo. Fica um pouco mais complexo e no Enem não cai. Quilômetro por hora também é a unidade de medida de velocidade. E tem uma formulinha para a gente converter de quilômetro por hora para metro por segundo. Posso fazer em algum vídeo extra provando porque esse valor aqui. Mas é isso, se tem um valor em quilômetro por hora, para passar para metro por segundo, divide por 3,6 e de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6, certo? E aqui uma tabelinha só dos valores mais comuns de quilômetro por hora para metro por segundo. 18 km por hora é 5 metros por segundo. Aqui 36, 10. Bem intuitivo, né? Se a gente dividir dá 10 e multiplicar dá 36. 54, 15, 72, 20, 90, 25, 108, 30. Claro, nas questões que disser uma coisa, e lembrando que, assim, formalmente, no sistema internacional a gente tem que trabalhar com metro por segundo. Caso a questão peça para trabalhar em quilômetro por hora e a resposta esteja, sei lá, usando quilômetro ou hora,
Continuando, não tem problema fazer o cálculo todo usando isso. Mas, em outras questões é bom converter. E se você vê que a velocidade dada foi algum desses valores aqui, em km por hora, você lembra? Esses valores são fáceis de lembrar. É fácil fazer a conversão para metro por segundo, certo? Próximo vídeo, a gente vai ver a equação da posição do MU, que é o movimento uniforme, que é o movimento onde a velocidade é constante, certo? Vamos considerar um movimento em que a velocidade não varia. Ou seja, basicamente a velocidade instantânea vai ser sempre igual à velocidade média. Veremos daqui a pouco.